Bom, pessoal, eu vou falar num probleminha que às vezes acontece com o pessoal aí e às vezes você não sabe o que fazer, ó, que nem por exemplo aqui. Minha codorninha, ela ficou sem as penas. Então eu vou estar falando pra vocês o que eu faço, né? E como eu faço para estar melhorando isso. Porque isso pode acontecer não só por uma situação, pode acontecer por mais de uma situação. Por exemplo, às vezes acontece da fêmea ficar sem as penas das costas por causa da quantidade de machos que tem junto, né? Então, se você tiver uma quantidade de machos grande junto com a fêmea, por ele estar em cima dela direto, eles acabam arrancando as penas delas. Outra situação que pode acontecer é a troca das penas que elas têm todo ano. Tem uma época do ano que elas trocam as penas. Então essas penas acabam caindo naturalmente, né? E aí a gente precisa estar cuidando dela para que essas penas voltem a nascer e ela fique saudável novamente, né? Protegida, né? Porque as penas ela acaba ficando mais desprotegida e acaba baixando um pouco da imunidade, né? Também acontece às vezes de caírem as penas ou a outra codorna arrancar as penas da outra por causa de falta de cálcio. Então elas acabam arrancando as penas da outra, né? E acabam deixando ela sem as penas. Então eu vou mostrar outra codorninha já, que eu tô cuidando dela e ela já tá bem melhor. Bom, pessoal, essa codorninha branca aqui, olha como já tá as costas dela, né? Tô cuidando direitinho. Já tá nascendo os caninhos das penas, logo mais ela já tá com as costinhas cobertas novamente. No meu caso aqui, não foi por causa de excesso de machos, né? Foi por causa de uma troca de penas que elas tiveram, né? Então não foi só uma, foram várias codornas que perderam as penas das costas ao mesmo tempo. Aí o que eu fiz? Para eu estar melhorando, né, e acelerando esse processo, eu usei um pouco de cálcio na ração, porque também um problema que eu tive junto com a perda das penas foi que algumas codornas elas começaram a comer os ovos, né? Então ela botava e aí durante o dia ela ia lá e quebrava os ovos e acabava comendo os ovos. Então eu acabei colocando um pouco de cálcio na ração delas para estar ajudando nesse processo aí, né? Melhorar o cálcio delas e ajudar também no crescimento das penas que elas perderam. Ó, como ficou. Bom, pessoal, aqui é o que eu tô usando, né? Tem bem pouco porque eu peguei uma quantidade pequena, né? É o cálcio que eu tô usando. E aí a medida que eu uso é a seguinte: para cada quilo de ração, né? Para cada quilo de ração eu uso duas tampinhas dessa daqui, ó. Essa daqui é uma tampinha desses iogurte que você compra no supermercado. Então para cada 1 quilo de ração eu uso duas tampinhas dessa, né? Eu uso bem pouquinho por enquanto, porque eu tô fazendo um teste, né? Tinham me indicado colocar 100 gramas para cada quilo. Só que como a codorna chinesa é uma codorna pequena, então eu decidi colocar uma quantidade menor e fazer o teste, né? Com a quantidade menor, tá funcionando muito bem. Então eu vou manter essa quantidade até as penas delas crescerem normalmente. Se eu ver que for necessário ou que não tiver surtindo efeito, aí eu vou estar aumentando um pouquinho a quantidade até o ponto que eu veja que está surtindo efeito. Então é isso, pessoal. Queria estar falando disso para vocês. Às vezes as pessoas têm alguma dúvida sobre isso, né? E essas são as situações que aconteceram aqui com as minhas codornas. Não estou passando para vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só comentar aí no vídeo que eu vou estar procurando responder todo mundo. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.